tema da nossa meditação é a eleição segundo a presciência de Deus. 1 Pedro 1:2, o apóstolo Pedro fala que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Eleição segundo a presciência. Presciência quer dizer conhecimento prévio, pré-visão. Ainda nesse capítulo de 1 Pedro 1, 19 e 20, Pedro fala assim: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. É interessante também que Paulo, em Efésios 1:4, ele fala que nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo, não é? E em amor nos predestinou, eleição e depois predestinação. Então, é ser conhecido antes da fundação do mundo. Nós somos eleitos antes da fundação do mundo, na presciência de Deus, porque o mundo não existia. É isso que nós estamos querendo, porque nós vamos ter que estudar o que é a eleição, não é? Se essa eleição pode ser perdida ou não, né? Por isso que nós estamos querendo frisar. Agora, Apocalipse 13:8, nós temos também essa afirmação aqui no 13:8 sobre a besta. Fala assim: adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos, no livro da vida, não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Bom, então, a pergunta é: o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo ou antes da fundação do mundo? Na visão de Deus, sim, porque o Cordeiro, o próprio Jesus Cristo, o Messias, ele não poderia morrer lá antes da fundação do mundo. Por isso que ele está sendo morto na visão de Deus. Ele está sendo morto, ressuscitado, porque a igreja é conhecida antes da fundação do mundo. A igreja não existia. Por quê? O próprio Messias, Jesus, o homem Jesus, como Verbo, como Deus, ele é o eterno. A segunda pessoa da Trindade, Jesus é o eterno, não é? Ele é o Pai da eternidade, 9:6 de Isaías. Mas o homem glorificado, o Messias glorificado, não existia. Por quê? Porque o universo não existia. Ainda só existia, antes da fundação do mundo, o universo não existia. Quando Deus, porque Deus na sua visão, querendo ter o homem consigo, querendo ter a igreja consigo, ele vai ter que criar esse universo. Para criar esse universo, ele vai fazer o quê? Ele vai estender esse universo. Vários profetas falam, né? Jó fala Deus estendendo o universo, Isaías fala Deus estendendo o universo, Jeremias fala a mesma coisa, Zacarias fala Deus estendendo o universo. Para Deus estender o universo, o que ele tem que fazer? Veja, antes da criação do universo, o que havia? Havia a eternidade, que é outra dimensão. Para Deus criar o homem, ele vai ter que criar todo esse universo, vai ter que criar a Terra, o sistema solar, né? Todas as galáxias. Então ele vai ter para criar o homem. Então o Messias vai ser feito de carne e ossos, a semelhança do primeiro Adão. O primeiro Adão foi feito alma vivente, e Jesus é o espírito vivificante. E ele, como ressurreto, Jesus, ele tem dupla natureza. A natureza divina, que ele é Deus, essa não morre. Quem morreu na cruz foi o homem Jesus, não é? E a natureza humana, ele é o homem sem pecado glorificado.
Tanto é que ele é espírito e é o homem glorificado. Esse homem glorificado não estava antes de Jesus nascer nessa terra, viver, ressuscitar, Jesus não, o homem glorificado não estava à direita de Deus. Havia um trono. Isaías 6 fala: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O homem, Jesus glorificado, não estava lá. Por quê? O Deus triuno estava, o Verbo estava lá no trono, porque ele é o eterno, ele é o Pai da eternidade. Então, no coração de Deus, ele vê a igreja aceitando a Jesus, sendo eleita em Cristo antes da fundação do mundo. Eleitos nele antes da fundação do mundo. Ele vê o Cordeiro morrendo antes da fundação do mundo. Porque se nós aceitarmos que ele morreu antes da fundação do mundo, a pergunta é: ele ressuscitou antes da fundação do mundo? Como é que antes da fundação do mundo, que não existia matéria e energia, tempo e espaço? Então, para criar o homem, Deus tem que criar a terra. Para criar a Terra, tem que criar o sistema solar, a nossa Via Láctea e todas as outras galáxias. Mas o homem, então, foi feito. Adão, o que é? Feito da Terra. Todos os elementos químicos estavam na constituição de Adão, não é? Então, o Espírito de Deus, que é insuflado, o Neshama de Deus, que é insuflado em Adão, ele se torna, então, alma vivente. Ele se torna, o Espírito de Deus foi insuflado em Adão. E esse homem peca. Deus da eternidade, antes de criar, ele já está vendo. Ele não induziu, como alguns querem. Ele não induziu o homem ao pecado. O homem fez a opção de comer da árvore errada. Quando ele come da árvore errada, ele perde a glória de Deus e se vê nu. Mas ali mesmo no Jardim do Éden, o que é prometido? É prometido que da semente da mulher e não do homem, da virgem, o nascimento virginal, aquele que vai nascer da virgem não vai ter pecado, mas vai ser figura humana e achado na forma humana. Ele foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é acima de todo nome. Esse é o Cristo exaltado. Ele não estava antes da fundação do mundo à direita de Deus. O Cristo, o Messias, Jesus, o Messias, o Cristo, ele só vai se assentar à direita de Deus quando ele for assunto aos céus. Por isso que nós temos lá em Hebreus capítulo 1, falando sobre ele, fala: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Antes dele encarnar, morrer, ressuscitar, ser assunto aos céus, ele ainda não estava. O homem, Jesus glorificado, não estava à direita de Deus. É só agora, com a ascensão dele. Por isso que quando ele está ressuscitado naquela manhã, né, que Maria Madalena quer tocá-lo, ele fala: não me toques porque eu ainda não subi ao meu Pai. Por quê? Porque ele, sendo a consumação da festa das primícias, lá em Levítico falava que os molhos as primícias tinham que ser movidas diante, o molho, o feixe da colheita tinha que ser movido diante de Deus. Por isso que ele não se deixou tocar. Então, aí ele vai cumprir o Salmo 24, Jesus, quando ele ressuscita, né? Na trajetória do Verbo encarnado, é de tal maneira amou Deus o mundo que deu o seu Filho unigênito, único, nascido nessas condições, né? Deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando ele ressuscita como primogênito dentre muitos irmãos, o primogênito da criação e o primogênito dentre os mortos. E nós estamos nele. Então essa é a trajetória. Por isso que lá em Zacarias 12:10,
no dia em que nós estivermos voltando com Cristo para socorrer Israel, Israel vai olhar, Zacarias 12:10 fala, e olharão para mim, a quem traspassaram, e chorarão amargamente como quem chora por um unigênito, e prantearão como quem pranteia por um primogênito. A trajetória de unigênito a primogênito, e é assentado, e ele se assenta à direita de Deus Pai. Agora ele está lá. Agora existe um homem. Por isso que o Salmo 24 fala assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Vamos ver aqui. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Jeová, forte e poderoso. Jeová, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Jeová, Jeová dos exércitos é o Rei da Glória. É o nosso Jesus. Esse salmo profético tem duplo cumprimento. Quando Jesus entra, o homem Jesus glorificado, lá no céu existe toda aquela festa celestial, e ele é aclamado como o Rei da Glória. E também vai acontecer por ocasião, quando nós estivermos voltando com ele, que ele vai se assentar no trono de Davi em Jerusalém. Por isso que houve um cumprimento ali, quando ele está entrando e sendo aplaudido, montado num jumentinho, cria de uma jumenta, ele está entrando e aplaudido. Eles citam o Salmo 118, Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E ele fala, digo-vos que não mais me vereis até quando disserem bendito é o que vem em nome do Senhor, que é agora o retorno dele, que vai ser aceito como o rei, o descendente de Davi. Então, o Cristo não estava lá. Então, voltando, poderia o Cristo ser morto antes da fundação do mundo? Na visão de Deus, sim, porque Deus ele é onisciente. Da mesma forma, a eleição. Nós somos eleitos em Cristo, Deus nos vê aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Daí a necessidade no tempo, né? Deus está nos vendo no tempo, porque lá na eternidade, antes dele criar o universo, o Messias não existia. Ele vai ser encarnado. Então, eleitos em Cristo antes da fundação do mundo, como diz lá em Efésios, né? Eleitos em Cristo, como Efésios fala no capítulo 1, o apóstolo Paulo escreve assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. O beneplácito de sua vontade. Então nós somos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo, na visão de Deus. Por isso que a eleição é segundo a presciência. Mas nós temos aqui, então Deus nos vê aceitando a Jesus, porque Deus quer salvar todos os homens. Deus não quer salvar os eleitos. Para você ser eleito, para que eu fosse eleito, nós temos que aceitar o convite de Deus. Deus quer salvar todos os homens. Não é isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 2,4? O qual Deus quer salvar todos os homens. Deus quer salvar todos os homens, não apenas alguns. 3,16 de João. De tal maneira amou Deus o mundo, não é? Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Pedro fala que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. De qualquer maneira,
todos os que vêm para o Senhor, todos os que aceitam o convite de Deus, né? Jesus fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o convite parte de Deus. Ao homem compete dizer sim ou não ao convite de Deus. Sim, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Não é? E então há uma certa distorção, aí são irmãos amados, né? Há uma certa distorção que uma vez que você foi eleito antes da fundação do mundo, você não pode perder a salvação, mas o próprio Senhor Jesus coloca a condição de quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador, nós temos que permanecer. Irmãos, leiam o capítulo 15 do Evangelho de João. Os nossos queridos irmãos, né, os nossos queridos irmãos que acham que não se perde a salvação, ou que você foi predestinado para ser salvo, você não pode perder a salvação. Irmãos, com todo amor, nós temos que analisar corretamente. Os irmãos citam muito João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna e ninguém poderá as arrebatar de minhas mãos. Eu lhes dou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu lhes dou a vida eterna e ninguém pode arrebatar de minha mão. Verdade. Da parte de Deus o conserto é inquebrável. Em João 15, no mesmo Evangelho de João 15, Jesus fala. Todo o capítulo 15, irmãos, todo o capítulo 15 de João, nós temos a conjunção se, não é? Se permanecerdes, né? Permanecei em mim. Veja, aqui Jesus fala, se lá no 10, 28 ninguém pode, como é que em João 15 ele fala eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. No versículo 4 ele fala assim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Existe uma condição. No versículo 7, há a condição, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? Então todo esse capítulo de João, né, nós vemos a condição, se permanecer. Ora, se nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, por que a necessidade de permanecer? Porque Deus nos vê no tempo aceitando a Jesus e nós temos que permanecer. Então, alguns irmãos falam que Jesus vem lá do céu para morrer para os eleitos. Não, ele vem morrer para aquele que o aceitar como Senhor e Salvador. Uma vez aceito como Senhor e Salvador, é eleito. Agora, uma vez eleito, vem o segundo passo, que é predestinado. Você não é predestinado para ser eleito ou salvo, porque você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você está salvo, você está eleito, você está escolhido. Uma vez que você está eleito, agora então você é predestinado. Por isso que Romanos 8, 29 e 30 diz assim, aos que dantes conheceu, ao conhecimento prévio, ser eleito antes, aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Aos que predestinou, a estes chamou, aos que chamou, a estes justificou, e aos que justificou, a estes glorificou. Então existe uma cascata de verbos, aí em João 8, 29, em Romanos 8, 29 e 30. Primeiro ser conhecido de antemão, depois predestinado. Uma vez predestinado, justificado, chamado e glorificado. Amém? Então,
nós estamos vendo então que, segundo a presciência de Deus, o mundo não existia ainda. Ele nos vê em Cristo, aceitando a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Aí os nossos nomes são escritos. Daí a necessidade de nós permanecermos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Quando nós passamos pela cruz, nós ganhamos um penhor da nossa salvação, que é o penhor da nossa salvação, é o próprio Espírito de Deus. Por isso que em 2 Coríntios, no capítulo 2, não é? É 2 ou 1? Vamos ver, é 1, não é? Em 2 Coríntios, no capítulo 1, ele fala assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então nós temos um penhor, que é o Espírito Santo, que é a garantia da nossa salvação. Quer ver como então fica coerente com o que Jesus diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós? Existe uma condição: se vós permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. Significa que nós precisamos permanecer em Cristo. Se não permanecermos, o que vai acontecer? Em 1 Tessalonicenses 5:19, dentre as recomendações, o apóstolo Paulo fala assim: não apagueis o Espírito. Então o Espírito pode ser apagado. Então o Espírito pode ser extinto. Nós já ouvimos algum irmão amado, sim, que crê que não se perde a salvação, que aí não é apagar, é restringir. Ora, queridos, apagar é uma coisa, restringir é outra. O extintor de incêndio não restringe o fogo, ele apaga o fogo. Então, se nós apagarmos o Espírito, o que está acontecendo? Nós estamos expulsando o Espírito de Deus, não é? Mas o nosso nome não foi escrito antes da fundação do mundo. O Cordeiro não foi morto? Sim, foi morto para aqueles que permanecem. Por isso que nós temos que permanecer, vigiar. Por isso que Apocalipse 10 diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não é? Romanos 11:22 fala que os judeus foram cortados por causa da incredulidade, e nós, gentios, que fomos enxertados, nós temos que cuidar, porque 11:22, de outra forma, nós também seremos cortados. Não é? Então, há toda uma condição. Então, a interpretação, essa eleição antes da fundação do mundo, é segundo a presciência de Deus e não predeterminação de Deus, porque Deus não quer salvar uns e rejeitar outros. Nós temos ouvido até palavras de irmãos amados de Deus, filhos de Deus, irmãos queridos, né, que pregam que o Senhor, que a graça de Deus é irresistível e que quando ele chega a quem ele quer salvar, ele vai atrás e salva de qualquer maneira, ainda que não queira, o sujeito é salvo. Já outros não são salvos. Então, se nós ouvirmos 2 sermões distantes um do outro, nós vamos ouvir do homem de Deus que a eleição é segundo a vontade de Deus, mas que ele vai atrás daquele que ele quer salvar, porque a graça é irresistível e ninguém pode separar. Quem nos separará do amor de Deus? Pode ver que no elenco de situações ali em Romanos capítulo 8, quem nos separará do amor de Deus? Né? Ali está claro que na relação não consta o pecado. Por quê? Porque o pecado nos separa de Deus, porque Deus é santo. Sem santificação ninguém verá a Deus.
Então, vamos entender o que é a eleição segundo a presciência. A eleição segundo a presciência é que Deus, ainda não existia o universo, ainda o Messias não existia, ainda o Messias não havia morrido, ele vai morrer na visão de Deus para salvar o homem. E Deus nos vê no tempo e no espaço, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. E nós temos que permanecer por isso que lá em Hebreus 10:39 fala, e nós não somos daqueles que retrocedem para a própria perdição. Por isso que em Hebreus capítulo 6, diz assim que é impossível que os que caíram, permaneceram caídos, ser novamente salvos, porque já estão calcando aos pés dos filhos de Deus. Mas amém, por essa palavra, o cordeiro, a eleição é segundo a presciência e não segundo a pré-determinação. E não é segundo o capricho de Deus, é presciência de Deus e não capricho. Que Deus quer salvar todos os homens, não tenha dúvida. Agora, nem todos os homens aceitam o convite. Mas e aqueles que nunca ouviram? Também há uma solução. O apóstolo Paulo em Romanos fala que ali em Romanos capítulo 2, ele fala que os que sem lei pecaram, sem lei serão destruídos. Os que pela lei pecaram, mediante a lei serão julgados. 2:12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, ser destruídos. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Nós podemos também ir para Timóteo, são muitos os textos, mas nós podemos ir para Paulo escrevendo a Timóteo. Ouçam estas palavras, amados, e nós vamos entender que 2 Timóteo capítulo 1, versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo fala: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Então, o que nós estamos vendo? A necessidade, então, na visão de Deus, que nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo, mas nós precisamos permanecer. Se nós não permanecermos, o nome pode ser apagado. Por isso que em Apocalipse 3:5 diz estas palavras: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Os irmãos falam, está vendo? Jamais vai ser arriscado. O vencedor. A pergunta que nós fazemos é: todo cristão é vencedor? E os que desistem? E os desviados? Tiago fala de irmãos desviados, não é? Paulo fala também, em 2 Coríntios 12. Tiago, em capítulo 5, versículos 19, ele fala assim: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Pode ser desviado? Pode. Esse que se desviou é um vencedor? Demas, se não se arrependeu mais tarde, Demas não era salvo. Nós não podemos falar isso. O contexto ali mostra que era um companheiro de viagem de Paulo. Pode ser que mais tarde ele tenha se arrependido. Se ele não se arrependeu, ele retrocedeu, como está lá em Hebreus 10:39. E nós, irmãos, não somos, não é? Nós, porém, não somos, 10:39 de Hebreus, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé
para a conservação da vida. Então, pode se perder sim. Então, não é que depende de nós. Nós só permanecemos na presença de Deus, queridos e amados irmãos. Não por nossa força, mas pela nossa obediência à palavra, por nós estarmos plenamente ligados ao Senhor. Essa força vem do Espírito, porque por carne não pode ajudar a salvação. A salvação não é por obras para que ninguém se glorie. Então vamos ouvir o que está escrito em Hebreus capítulo 5, versículo 9, diz assim: E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A obediência, a permanência, permanecei em mim. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E, amados irmãos, são tantos os versículos, porque há um perigo, queridos, o indivíduo se achar predestinado e querer ter. Claro que os irmãos que têm pregado a palavra, eles são homens que têm pregado muito a santificação, né? 2 Pedro 1,10, o apóstolo Pedro coloca essa questão aqui. 2 Pedro 1,10 fala: Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, isto é, confirmando a vocação e eleição, isto é, dando testemunho, andando no Espírito, vida santa diante do Senhor, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Olha a condição que vem. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então, fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo? Sim. A nossa eleição é segundo a presciência e não segundo o capricho, como alguns querem, que Deus quer salvar um e não quer salvar os outros. Não, amados. O caráter de Deus é de amor. Deus não, Ezequiel 33, e também no 18, Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se salve. Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se salve.